Estamos falando todo domingo, já nos últimos 12 ou 13 domingos, ou seja, desde o começo do ano, sobre a última semana de Jesus, a última semana de vida de Jesus. Estamos trilhando essa conversa em cima do texto de Marcos, e o objetivo dessas conversas foi preparar o teu coração para o que viveremos juntos na próxima semana, a Páscoa, entendendo que é um momento muito importante para nós, cristãos, para a cristandade de um modo geral. A nossa intenção foi alimentar o teu coração para esse momento chamado Páscoa. E hoje vamos lá para Marcos, capítulo 15, continuar esta conversa, pensando junto hoje sobre a crucificação de Cristo. Marcos 15, versículo 16 em diante, diz assim: Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que se diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no. Vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Marcos, o evangelista, que provavelmente escreve o seu evangelho sob o olhar de Pedro, já que Marcos era assistente de Pedro, ele é bastante econômico nessa narrativa. Ele não detalha tantas situações como os demais evangelistas, principalmente Lucas. Mas o que Marcos narra é suficiente para nos levar a olhar para o símbolo máximo dessa narrativa, que é a cruz. A cruz está no centro dessa narrativa, sem dúvida nenhuma.
A cruz que hoje é tão comum, a cruz que nós utilizamos no pescoço, a cruz que muitos tatuam no seu corpo, a cruz que está presente no nosso vestuário, a cruz que está presente em tantos e tantos lugares, principalmente, é claro, no mundo ocidental, ela, antes de se tornar esse símbolo religioso tão expressivo, era um símbolo político. A cruz começa se apresentando aos homens como um símbolo político. Ali naquele momento em que nós lemos aqui, todos sabiam qual era o significado da cruz. Pilatos sabia qual era o significado da cruz. Jesus sabia qual era o significado da cruz. Os chefes da sinagoga, os líderes religiosos também sabiam. E a multidão também sabia. A cruz era o poder maior de Roma. A cruz era o símbolo maior desse poder, o poder do Império Romano. A cruz dizia a todos: estamos no controle. A cruz dizia: Roma é mais forte do que qualquer rebelião. Esse era o recado que a cruz passava. Inclusive, antes de Jesus ser crucificado e depois de Jesus ser crucificado, muitos milhares de pessoas foram crucificados. Qualquer tipo de rebeldia contra Roma era vencida na base da crucificação. Portanto, não há dúvida nenhuma que a primeira visão que nós temos da cruz é uma visão política. Esse momento da crucificação de Cristo, não se engane, ele também é um momento político, histórico e político. Estamos diante de um conflito, um conflito de poder. Pilatos e os chefes religiosos de Israel, Pilatos querendo que a Páscoa acontecesse tranquilamente ali em Jerusalém, usa a cruz como instrumento para apaziguar a sede de poder dos religiosos e também a própria multidão, a fim de que realmente essa situação fosse controlada. É interessante que nesse aspecto Marcos também contribui para nós enxergarmos a cruz com uma visão política e histórica, porque quem estava sendo crucificado era acusado de ser rei dos judeus. Não se esqueça disso, essa é uma questão política que mexe com Roma, que é instigada pelos judeus e principalmente pela liderança religiosa a acabar com esse que se diz rei dos judeus. Marcos, nesse capítulo 15 que nós lemos, por cerca de 5 vezes ele fala sobre o rei dos judeus. Portanto, a leitura que fazemos também é essa. A leitura da cruz que Marcos nos apresenta é uma leitura política e é uma leitura histórica, sim. Uma morte real, uma morte que acontece em um contexto de disputa política e uma morte histórica. Jesus morreu historicamente há 2000 anos atrás. Essa é uma forma de enxergar a cruz, válida, com certeza, importante, com certeza. Mas eu quero te convidar a embarcar comigo hoje em uma outra perspectiva a respeito da cruz, que é a perspectiva da eternidade. Para nós começarmos a pensar melhor a respeito de quando Jesus foi crucificado, ou quando a cruz foi levantada. É óbvio que dentro de uma visão política da cruz, ou histórica da cruz, a resposta está na ponta da língua, aproximadamente 2000 anos atrás. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende do movimento histórico que você escolhe e das datas que você escolhe, mas essa é a resposta que todos nós carregamos, 2000 anos atrás. Será que é isso? Assim nós só podemos resolver essa questão a partir de uma visão da eternidade, ou uma visão a partir da eternidade. Eu sei que para nós isso é um grande desafio, mas o texto bíblico nos ajuda. Vamos ler 1 Pedro
1:18, que diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Preste atenção no 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esse texto de Pedro nos abre a janela dessas duas realidades. A realidade histórica, 2000 anos atrás a cruz foi levantada, mas a realidade eterna, ele diz aqui, conhecido antes da fundação do mundo. E Pedro está falando a respeito do sangue de Jesus, que foi usado para nos comprar, que foi um instrumento de compra da nossa própria vida, da nossa própria existência. Pedro diz que isso já é conhecido desde a criação do mundo, ou melhor, antes da criação do mundo. O que é antes da criação do mundo? A eternidade. Portanto, a cruz, ela não deve ser vista somente por esse aspecto histórico-político, mas também ligada ou realidade existente na eternidade, porque tudo acontece antes na eternidade. A cruz está lá na eternidade. Nós temos esse momento em que o Cristo é crucificado há 2000 anos atrás, mas talvez um bom exemplo para isso, nós nos lembrarmos de um casamento, por exemplo. Um casamento em que o noivo está ali recebendo a noiva. E nós dizemos assim, fui num casamento maravilhoso e tal. Bem, naquele dia se consolidou o casamento. Mas você sabe muito bem que as coisas começaram muito tempo antes. Para que alguém se case, principalmente nos dias de hoje, onde a segurança é muito necessária para as pessoas se casarem, as coisas começam muito tempo antes. Na verdade, elas começam quando o namoro engata para alguma coisa mais séria e em dado momento o noivo fala com a noiva, pede a mão da noiva. Ali o casamento começa. É uma boa visão para a gente entender que a cruz de 2000 anos atrás, a cruz histórica, a cruz política, ela é o momento do altar do casamento. É o momento onde o noivo recebe a noiva, mas o casamento já começou há muito tempo antes. Assim também devemos entender que a cruz é desde a eternidade. A humanidade vê na cruz histórica o que a Trindade fez na eternidade. É um momento visível para todos, mas que acontece prioritariamente e primeiramente na eternidade. Veja o que João nos diz sobre a morte de Jesus, Apocalipse 13:8. Ele chama Jesus de cordeiro, ele diz, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A Trindade resolve criar o homem. A Trindade resolve, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas a Trindade que resolve criar o homem e dar ao homem, em amor, a liberdade de andar ligado à Trindade, sabe que esse homem também escolherá um caminho diverso, diferente disso. E lá na eternidade já resolve o problema. E essa solução se manifestou há 2000 anos atrás. É a morte de Cristo na cruz, que foi determinada, planejada, almejada, desejada pela Trindade na eternidade. A cruz é desde a eternidade. E mais, a cruz é o centro de tudo. Imaginamos a cruz como símbolo da nossa religião. Que hoje Deus consiga abrir os nossos olhos, porque há muito mais, mas muito mais a se dizer sobre a cruz. A cruz é o centro de tudo. Leia comigo Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Uma coisa interessante é que Paulo, ele não se apega muito aos detalhes da crucificação histórica e política de Cristo, mas ele sempre se refere à cruz como suprema, completa e eterna. Essa é a visão teológica de Paulo. Ele sabe que a cruz é o centro da existência, ele sabe que a cruz é o centro do universo, ele sabe que a cruz é o centro da história, ele sabe que a cruz é o começo e o fim de tudo, ele sabe que a cruz sustenta tudo. Essa é a visão clara que Paulo tem. A perspectiva da cruz a partir da eternidade nos permite realmente entender o que aconteceu há 2000 anos atrás. E é por isso que nós precisamos fazer essa distinção entre a cruz histórica e política e a cruz na eternidade. A visão da cruz histórica e política só é completa a partir do entendimento da eternidade. A partir da eternidade eu olho para a cruz de Cristo há 2000 anos e entendo o que realmente aconteceu. A descrição de Marcos, vista a partir da compreensão de que a cruz é desde a eternidade, nos faz perceber que cada etapa da crucificação esclarece o plano eterno de Deus em reconciliar o homem com Ele. Cada momento narrado por Marcos, e vamos nos ater a Marcos, mesmo sendo uma descrição de uma presença ocular, de uma testemunha ocular, traz situações que se referem à eternidade. E eu espero que nós possamos juntos entender isso hoje. A narrativa desse texto que nós lemos, ela se divide mais ou menos assim, querido. Marcos de capítulo 15 nós estamos, né? Do 16 ao 20, você tem ali os soldados zombando de Jesus. É a narrativa, aqueles homens cruéis, aqueles homens sem temor, batendo em Jesus e zombando dele. Do 21 ao 32, o que acontece? Simão Cirineu é chamado para carregar a cruz. Eles levam Jesus até o Gólgota, eles praticam literalmente agora a crucificação, e ali mais insultos, zombarias dos soldados e do povo. E ali nós poderíamos dizer que de forma clara, ou dentro da literatura de Marcos, ele poderia ir direto para os finalmente, Jesus morreu. Mas Marcos começa a partir do versículo 33 a narrar algumas coisas estranhas. Elas aconteceram lá, na crucificação, na cruz política, na cruz histórica. Elas aconteceram, fatos reais que aconteceram ali, mas elas precisam ser percebidas à luz da eternidade. Marcos começa a narrar umas coisas meio bizarras. É forte esse termo, mas é isso mesmo. Alguma coisa meio diferente, para que, melhor dizendo, algumas coisas meio diferentes na narrativa de um rebelde condenado por Roma. Que coisas estranhas são essas? É sobre elas que a gente vai se debruçar a partir de agora, sempre à luz da eternidade. Primeira coisa estranha que Marcos narra é trevas sobre a terra. Versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E Mateus complementa
uma perspectiva distinta de Marcos, mas cabe aqui no capítulo 27, versículo 51 em Mateus: a terra tremeu e as rochas se partiram. Escuridão, tremor, terra tremendo, rochas se partiram. O que é que acontece aqui? Essa é uma descrição histórica, que se não for vista pela eternidade nos passa desapercebida. Sabe uma coisa interessante? Os evangelistas sempre se esforçaram, todos eles, para afirmar que os acontecimentos críticos da morte de Jesus aconteceram nas trevas. Leia os evangelhos depois com mais calma, percebendo isso. A traição de Judas, o julgamento diante do Sinédrio, tudo isso aconteceu à noite. A morte de Jesus, apesar de acontecer durante o dia, do meio-dia às 3 da tarde, acontece durante densas trevas. Porque é o fenômeno estranho que eu disse para você que acontece. Esse é o primeiro. Enquanto Jesus morria, a terra estava em trevas. Para uma crucificação vista dentro do aspecto político histórico, isso passa batido, isso não é relevante, ou simplesmente não tem explicação. Mas à luz da eternidade, nós entendemos melhor o que aconteceu. Alguns querem forçar a explicação dizendo que é um eclipse, mas cientificamente isso não se sustenta, porque um eclipse não dura tanto tempo assim, e mais, esse fenômeno acontece durante a Páscoa, e para que isso acontecesse durante a Páscoa como um eclipse, a lua estaria no lugar errado no céu. Não tem como se explicar isso diante de uma visão histórica e política, mas diante da eternidade, nós entendemos que as trevas sinalizam um recomeço. A partir das trevas cósmicas é que tudo surgiu. Lembre-se da narrativa de Gênesis 1:2. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É nesse cenário que a Trindade diz: haja luz, e houve luz. Esse cenário se repete. O cosmos é tomado por trevas, e Deus está recomeçando tudo. É o momento da nova criação surgir a partir da morte de Jesus. Deus na eternidade determina que tudo recomeçaria na cruz. E que a partir daquele momento, numa nova criação surgiria, entre essa criação, eu e você, dentro dessa criação, eu e você, porque somos nova criação em Cristo Jesus, já diz Paulo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A leitura daquela morte histórica e política, a partir da eternidade, me abre uma janela maravilhosa. Tudo está sendo reiniciado. Tipo assim, apertou o botão do computador para dar um reiniciar. Começou de novo. Tudo começa de novo a partir da morte de Cristo. Ele, inclusive, anuncia que a luz chegará nas trevas. João 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele vem para iluminar. E nesse momento, tudo se recomeça, tudo se reinicia. O verbo vivo entra na escuridão da existência humana e no mal que cobre a terra para declarar luz e vida. Essa é a perspectiva da cruz a partir da eternidade. A segunda coisa que acontece, que é bem estranha e que Marcos narra, é o grito de solidão de Jesus. Eu não tenho dúvida que aqueles homens que eram crucificados gritavam, choravam, gemiam. Mas o grito de Jesus, ele não é convencional, tanto que ele chama a atenção das pessoas que estão presentes. Diz ali Marcos 15:34, por volta das 3 horas da tarde,
Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa palavra de Jesus é a citação do Salmo 22. É o desespero de se ficar só. Aquele desespero que se inicia no Getsêmani, agora se apresenta na sua plenitude. Aquela dor iniciada no Getsêmani, a possibilidade de se ficar só lá no Getsêmani, agora se faz concreta e real. Jesus está só. Os espectadores acham que ele está chamando Elias, mas obviamente não é esse o caso. Ali se apresenta o compartilhamento do profundo sofrimento mental, físico e emocional, que caracteriza o mundo de modo geral, e que agora está sobre Jesus. O mal que ele carrega o isola do Abba. O mal que Jesus carrega o afasta do Pai. Jesus diz: Deus meu, por que fui abandonado? Um sinal de grande intimidade da parte de Jesus. Alguém com grande intimidade é que poderia chamar Deus de Abba. E agora Jesus diz que o Pai o abandonou. É uma ruptura dolorosa para alguém que ama absolutamente. O amor da Trindade e a comunhão da Trindade nós não conhecemos. Creio que conheceremos na eternidade, inclusive fazendo parte disso. Mas pense em alguém amado. Pense em alguém que você ama. Multiplique isso pela eternidade. Talvez a gente possa começar a pensar no tipo de ligação que a Trindade tem. Pai, Filho e Espírito Santo, numa dança, dizem os teólogos, absolutamente perfeita de comunhão e de amor. É disso que Jesus é tirado. Ele é tirado dessa dança da Trindade, ele é tirado dessa comunhão da Trindade. Jesus é separado do Pai e a dor é imensa. Talvez mais forte do que a dor dos machucados e ferimentos que ele carrega. É a dor da separação do Pai, que o faz gritar desesperadamente, e esse grito ecoa ali aos presentes. A pergunta de Jesus, por que me abandonaste? De repente tem muitas respostas. Entre elas, eu e você. Deus que desampara Cristo, desampara por amor a nós. Jesus perde a sua comunhão com a Trindade por amor a todos nós. Talvez, na mente de Jesus, tenha aparecido a imagem de cada um de nós, de toda a humanidade e de nossos pecados. O horror das coisas que fazemos e o horror de quem somos pesou sobre ele e o afastou da Trindade. Ele foi desamparado com o propósito de que nós não sejamos desamparados. Tudo é um recomeço. E o desamparo de Jesus acontece para que nós não fôssemos desamparados. A cruz histórica não mostra isso, mas a cruz a partir da eternidade mostra isso. É o plano escolhido e determinado pela Trindade em amor a mim e em amor a você. O terceiro fenômeno estranho que aconteceu ali foi o véu que se rasga. Tremor na terra e véu que se rasga. Marcos 15, 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vamos nos lembrar do que nós estamos falando. O templo era separado por compartimentos, por alas,
por espaços. Os estrangeiros ficavam num pátio mais externo. Os prosélitos podiam chegar um pouco mais perto. Os judeus, ortodoxos podiam chegar mais perto e assim por diante. E o lugar mais exclusivo, o lugar absolutamente exclusivo onde Deus estava presente era o chamado Santo dos Santos. E segundo a descrição da construção do tabernáculo e do templo, na sua porta havia um véu. Alguns especialistas dizem que era alguma coisa feita com pelos de animais, bastante denso, bastante grosso aquele tecido, aquele material. E é interessante a narrativa de Marcos, que houve tremor de terra e o véu se rasga. Um fenômeno que à luz da cruz histórica e política pouco importa, mas à luz da eternidade nós sabemos o que está acontecendo. É a confirmação de que agora Deus abandonou definitivamente a estrutura religiosa de Israel. Deus agora está saindo daquela estrutura, aquela estrutura condenada por Jesus. Aquele templo que ele chamou de covil de ladrões, reproduzindo as palavras de Isaías. Aquele lugar que agora não mais glorificava e nem sinalizava a Israel, quem Israel era e o Deus a que Israel servia, agora foi abandonado por Deus, o véu se rasgou. Interessante que esse movimento em que Deus abandona, em que Deus rejeita, ele é frequente demais no Antigo Testamento. Olha só o que Ezequiel 8:6 nos diz assim: e ele me disse, filho do homem, vê você o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. A descrição de Ezequiel é incrível. Ele sai do santuário e ele realmente se coloca para longe daquela estrutura, algo que efetivamente, de uma vez por todas, acontece com a morte de Cristo. Por quê? Porque agora Deus habitará a mim e a você. Deus nos habitará como seu templo. Deus fará a partir da morte de Cristo morada em mim e em você. Enganado está aquele que acha que o véu foi rasgado e agora eu posso entrar lá no Santo dos Santos e encontrar Deus. Se fizéssemos isso hoje, não encontraríamos nada, porque Deus não está lá. O véu não foi rasgado para que eu entrasse, o véu foi rasgado porque Deus saiu de lá. Ele saiu das estruturas religiosas para morar no coração e no interior do homem. A cruz histórica e política não me mostra isso, mas a cruz da eternidade, na eternidade, desde a eternidade, me mostra esse amor maravilhoso de um Deus que agora habita em mim e habita em você. E a última coisa que nós precisamos prestar atenção na narrativa de Marcos é a respeito do centurião. Isso aqui é a cereja do bolo. Marcos 15:39, quando o centurião estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Quem é esse homem? É um homem participante da guarda romana, que cuidava de um grupo de 100 homens. Pode ter certeza de que esse homem era duro e violento. Ninguém sobreviveria e alcançaria o status desse homem dentro da estrutura militar de Roma, se não fosse alguém violento, grosseiro até diria eu, duro, homem acostumado com morte, homem que carregava nas costas muitos assassinatos em batalhas e coisas do tipo, e ele vê Cristo morrer.
ele vê Jesus morrendo e ouve Jesus dizendo o que disse. E o que acontece aqui é que esse homem faz uma afirmação cristológica incrível. Este homem era realmente o Filho de Deus. Quem fala isso? Um gentio. Não é um judeu, gente. É um romano. É um gentio. É o primeiro convertido a Cristo Jesus, ainda com Cristo pendurado na cruz. Esse é um sinal incrível para nós. As portas da salvação estavam definitivamente abertas. Através da morte de Cristo, as profecias, todas elas se cumpriram. Joel 2:32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O primeiro convertido a Cristo da história é esse homem que aos pés da cruz, romano, gentio, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Na cruz histórica se cumpre o propósito eterno, alcançar todos os homens, toda a humanidade, claro, todas as mulheres, todos nós. Na cruz histórica se faz verdade a salvação para todos, agora não mais como monopólio de Israel, agora aberta a todo aquele que crê, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse sempre foi o desejo de Deus. Na eternidade Deus desejou isso, e isso se finaliza, se concretiza na cruz histórica, mas tudo acontece muito antes, lá na eternidade. O Deus que entrega seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a minha ideia hoje nessa conversa, irmão, é pedir a você, olhe para a cruz a partir da eternidade. Esta será uma semana de celebração da Páscoa. Estamos entrando nesses dias de celebração da Páscoa. Nas nossas lives nós falaremos sobre isso, porque está chegando o dia de celebrarmos este sacrifício que nos deu vida e vida abundante, que só pode ser percebido completamente a partir da eternidade. E quando ouvimos tudo isso, devemos nos perceber e nos fazer amigos da cruz. Amigos da cruz. Eu espero que a partir de hoje a cruz ganhe um novo significado para você. Que a partir de hoje, de repente, você adorne mais a sua casa, seu vestuário com a cruz, mas sabendo o que ela realmente é. Nos tornemos amigos da cruz. Por quê? Porque tem gente que é inimiga da cruz. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amigos da cruz, amigos da obra que Ele realizou, historicamente há 2000 anos atrás, mas na eternidade desde sempre. Desde sempre,
Ele me amou e te amou. Desde sempre, Ele me desejou e te desejou. Desde sempre, Ele se entregou para que isso acontecesse. A partir da compreensão de tudo isso, ame intensamente o Evangelho de Jesus Cristo. É o que eu trago no meu coração para te falar sobre isso que a gente conversou hoje. Ame intensamente a Jesus Cristo e a verdade do seu Evangelho. Irmão, faça disso, irmã, faça disso a realidade máxima da tua existência. Os inimigos de Cristo pensam no seu estômago. Os inimigos de Cristo pensam nas coisas terrenas. Os amigos da cruz de Cristo têm o seu coração ligado às coisas que não são daqui, porque entendemos que tudo está na eternidade, tudo aconteceu na eternidade, e é nela que nós nos encontraremos com Cristo, com o nosso corpo ressuscitado, ressurreto e tudo transformado. Os amigos da cruz de Cristo vivem a sua vocação dentro do reino, o reino que Ele inaugurou e consolidou na cruz. O que é que você tem vivido dentro do reino, eu te pergunto hoje? O que é que você tem feito com a tua vocação, irmão? Todos nós somos sacerdotes de Cristo Jesus, nação santa, povo escolhido de Deus, é a nova criação que nós somos. O que você tem feito com a tua vocação? A partir do olhar para uma ação redentora na cruz histórica e política pela eternidade, eu só posso desejar me entregar mais à minha vocação. Procurar ser um pastor melhor para cuidar de você da melhor maneira que eu puder. Procurar ser aquilo que Deus colocou sobre mim da melhor maneira possível. Os amigos da cruz, eles se desapegam desse sistema corrompido e frágil, que está perceptível na própria crucificação política e histórica, que é frágil. Tudo é frágil. De onde vem a nossa salvação? Vem do Senhor, porque desse sistema não podemos esperar nada. E os amigos da cruz colocam a sua esperança no devido lugar, na cruz, onde tudo se consolidou, onde o amor se apresentou sem falta de nada, sobejando, sobrando, não é? Onde o amor se evidenciou além do que imaginamos e entendemos. É na cruz que eu coloco a minha esperança. Um Deus que morre por mim, desde a eternidade, é um Deus que me ama absolutamente, e é nele que eu coloco a minha esperança. Meu convite para você, irmão, é: olhemos para a cruz da maneira correta e nos tornemos amigos da cruz de Cristo. Porque se a cruz histórica é a que conhecemos, a cruz eterna é aquela que deve tomar conta do nosso coração. A obra eterna de Deus, por amor a mim e por amor a você. Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. E que nós todos possamos iniciar esta semana de Páscoa com essas coisas na cabeça. Com essas ideias na cabeça. Com essa reflexão tomando conta de nós, invadindo o nosso coração. Para domingo que vem celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra é incrível. A Tua palavra é divina.